O tema do SOS Saúde de hoje é psoríase. 29 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização da doença. A inflamação atinge principalmente o couro cabeludo, joelhos e cotovelos. Além da falta de informação, um dos principais problemas enfrentados pelos pacientes é o preconceito. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Band Cidade o dermatologista Dr. Luciano Morgado. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Vamos começar explicando então o que é psoríase, né, doutor? Boa noite a todos. Então, a psoríase é uma doença inflamatória, né? Ela cursa principalmente com essas placas avermelhadas e descamativas, como você falou, principalmente em cotovelo, joelho, couro cabeludo. Então, ela não é uma doença infecciosa, ela não é transmissível de pessoa para pessoa e começa normalmente com esse tipo de lesão. A causa ainda não é totalmente esclarecida, mas tem fatores genéticos envolvidos. E o fator emocional, às vezes, pode ser um desencadeante, né, também. A gente tem umas imagens para ilustrar bem para quem está assistindo em casa. Roda para a gente, por favor, Netinho. Olha lá. Ali é um caso de psoríase. Normalmente elas aparecem assim, né? E dá para diferenciar de uma alergia comum, doutor? Na maioria das vezes, sim, ela é uma lesão mais espessa, mais grossa, com uma escama bem aderida, prateada, né? Esse é o quadro clássico. Quando ela está nesse quadro clássico, a gente consegue diferenciar bem. Todavia, tem alguns casos um pouco mais difíceis, né? Que quando ela aparece de uma forma não tão clara, aí às vezes a gente precisa de uma biópsia, mas a maioria dos casos é diagnosticado clinicamente mesmo. Agora, você estava dizendo que a causa mesmo específica não foi até hoje identificada, né? Mas há fatores que podem contribuir, como os fatores aí emocionais. Exatamente, ela é uma doença inflamatória, a causa ainda não é totalmente esclarecida, mas o fator emocional em muitos pacientes é um fator desencadeante, né? Ela também, pesquisas recentes relacionam ela também mais com associação com diabetes, hipertensão, algumas pessoas, mas fundamentalmente a causa ainda não é totalmente esclarecida, a doença aparece espontaneamente. Tem fator genético também levado em consideração aí, doutor? Exatamente, principalmente em casos mais precoces, há uma predisposição genética, alguns familiares a mais podem ser afetados, mas tem pessoas que não têm nenhum familiar afetado e também podem desenvolver psoríase de uma hora para outra. Agora, o principal problema que a gente percebe também é o preconceito, né? Não é contagioso, então as pessoas têm que parar com esse preconceito, né? Exatamente, o mais importante é isso, ela é uma doença inflamatória, ou seja, ela surge espontaneamente, mas ela não passa, não é contagiosa, então não tem ter receio nenhum do contato com a pessoa que tem psoríase. E ela tem tratamento, né? Hoje ela é uma doença que tem um arsenal grande de medicamentos, tanto por via tópica quanto por via sistêmica, oral, então a gente consegue controlar ela muito bem. Mas é fundamental essa conscientização que ela não é contagiosa. E rapidamente procurar sempre um dermatologista, né, doutor? Isso, dermatologista é o profissional mais habilitado tanto para o diagnóstico, tanto para conduzir o tratamento, né, que vai depender muito da gravidade. Tem casos mais leves que você trata com medicação tópica e casos que pode precisar de mais medicamentos. Tá bom, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Não sai daí, porque o Band Cidade volta já.